Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje o assunto é quente, é atual, é a reforma tributária. E para isso nós trouxemos aqui um especialista no assunto. É o Dr. Fabrício. Fabrício tem uma vasta carreira no agro já, é especialista em tributação. E eu gostaria que você começasse então se apresentando e falando a sua carreira, de onde você veio. Em primeiro lugar, muito obrigado por dedicar 1 hora da sua vida para vir falar aqui com a minha audiência e ajudar os produtores rurais, os verdadeiros heróis deste país. Fique à vontade, Fabrício. Mauro, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho importantíssimo dentro da tua área de atuação, que são os processos, a gente dedicar uma boa parte para entender a tributação, né? É muito importante para o seu público, para o produtor rural, entender perfeitamente como vai funcionar a vida dele daqui para diante. Já era importante, né, óbvio, né? Porque as coisas elas escoam. Se você não se preparar, ela acaba deixando de exercer a função que ela precisa. Então, só fazendo uma breve apresentação, meu nome é Fabrício Veiga, eu sou originário do Rio Grande do Sul, estou aqui na região. Também gaúcho, é? Não, na realidade, originário, né? E eu viemos do Rio Grande do Sul, sou nascido no Paraná, Curitiba, Entendi. mas a minha família é do Rio Grande do Sul, né? Então, Que lugar dele? interior, é Jaguari, cidadezinha pequena, produtor de vinho de migração Itaim, bem na fronteira oeste. Ah, então não é na Loki. Então, nós migramos para Bahia em 2005, né? E desde lá, dentro da docência, viemos atuando nessa área do direito tributário, sempre buscando o entendimento, né, dessa matriz que é tão difícil, né, de ser compreendida. Em 2016, fizemos uma fusão de escritórios e montamos a ZPVB, né? Então, Zanetti, Petengil, Veiga e Baldissarella, advogados associados que fica com sede em Barretos. E hoje temos, né, com uma experiência de quase todos com mais de 20 anos, 30 anos aí de advocacia, uma vasta gama de experiência no agro, certo? A nossa vida profissional é prestar serviço para esse público e tirar as dores, né? Tirar as dores em todos os setores, né? O nosso escritório trabalha a 360 graus. E aí temos as especialidades como essa que nós vamos falar hoje, que é o direito tributário. Muito bem. Tá, essa questão da reforma tributária tem dado o que falar. Como você sabe, né, a gente anda em bastante fazendas por aí, e o que a gente mais ouve é reclamação. Agora sim, ficou difícil, mais difícil ainda. Então, eu queria que você explicasse em uma linguagem simples para o produtor rural, né, o que muda na prática, de verdade, com essa reforma tributária. Bom, vamos para nós temos que fazer um preâmbulo aí histórico, né, para entender a como se chegou nessa reforma. Então, Alfredo Augusto Becker era um doutrinador e ele deixou de escrever sobre direito tributário porque e é um baita autor gaúcho também, e deixou de escrever sobre direito tributário porque ele se cansou. Se cansou do quê? Do manicômio tributário. Então nós vivemos, né, o nosso sistema tributário, não só para o agro, Sim. mas para o empresariado, para o público em geral, ele é um manicômio. São regras infinitas, regras federais, estaduais, municipais, que nem sempre são tão fáceis de entender. São, às vezes, desconectadas, sobrepostas. Então é muito difícil para o produtor, para o empresário em geral, ele conseguir se mover nesse entremeado de legislações, né? Aí que vem o custo Brasil, né? E todo mundo fala, o custo Brasil é alto, tal. Porque você tem que ter um escritório contábil gigantesco dentro de uma empresa, você tem que ter um departamento jurídico, você tem que ter, e além de tudo, as imensas discussões jurídicas que acabam sendo judicializadas, que acabam parando no judiciário e passam 10, 15, 20 anos, 30, sem exagero, né? Nós não E aí você, na hora do produtor ser reconhecido ou ser reconhecido o direito, não, realmente o Estado não deveria ter feito.
acaba que o cara demora mais em tanto tempo para poder recuperar efetivamente o dinheiro. Já morreu todo. É muito complicado. Então, esse manicômio tributário, que é colocado pelo Augusto Berger dessa forma, ele vem sendo mitigado, né? Vão tentando fazer reformas, micro-reformas, mas sempre o problema grande é a questão da arrecadação. Então, a ineficiência do Estado, né? Então, analisei outra coisa. E um estado inchado, aqui nos detém em cenários políticos, né? O nosso viés aqui é técnico, ou seja, você tem o seguinte, existe uma curva de Laffer. Em um determinado ponto que você começa a pressionar a arrecadação, você tem uma inadimplência e você tem uma evasão fiscal. Não tem jeito. O empresário que ele está ali, ele tem folha, ele tem despesas com fornecedores, ele tem custos fixos, e ele não tiver o faturamento, não tiver a arrecadação, ele vai acabar deixando de pagar alguma coisa, imposto. Ele deixa o imposto. E o Estado tem uma série de imposições, inclusive hoje penais, no sentido de fazer repor esse imposto. Então, o Estado é muito pesado, ele pressiona pelo recolhimento e sempre com essas normas que vão engessando a cadeia produtiva, não só do agro. Mas principalmente, por que o produtor rural sofre tanto com essa situação? Porque o nosso produtor rural, ele sabe produzir. Ele veio, né, na nossa migração aqui do oeste da Bahia, por exemplo, eles vêm de pequenas propriedades, de propriedades familiares, com uma estrutura muito minguada. Minguada por quê? Minguada porque as pessoas, além de não precisarem daquilo ali para o efetivo processo produtivo, eles não tinham essa necessidade de fazer, até porque não tinha. Era os metalão que tinham, sim, eu pequenininho, eu tinha o pai. Aí todo, sei lá, meu pai tinha um talão lá, logo do produtor. Logo do produtor que ele tirava lá, metia o gado, o leite, tal, e aí faz o recolhimento e acabou, né? Viu da prefeitura. Exatamente. Então, só que o que acontece? Essas pessoas migraram para propriedades grandes que hoje nós temos um agronegócio, sim, né? Então, estruturas empresariais, números, né, gigantescos que giram e também viraram foco da observação do Estado. Tanto é que nós temos uma grande parcela desses grandes condutores que tem setores específicos da Receita Federal ou de órgãos de controle fiscalizatório do Estado e dos municípios de olho em cima de eventuais movimentos, né? E aí eu venho, né, tanto a Receita Federal no aspecto de imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, ou do Estado com a questão do ICMS, dos estados, né? Sim, umas questões de ICMS, quanto os municípios na prestação de serviço, né? E transmissões de imóveis, enfim. Então nós temos as várias facetas do Estado presentes na vida do produtor rural todo dia. Aí nós tínhamos um sistema que estava rodando aí, é um sistema ruim, né? Porque ele vai inserindo tributos por dentro, né? Que a gente chama. Então você tem um produto que ele está saindo com um ICMS, daí tem um ICMS diferido, ou tem um ICMS que o produto vai para outro estado, vai ser exportado. Tem regras para toda essa situação, regras distintas, né? Dependendo para onde vai, né? De onde para onde vai. Tá. E o produtor fica nesse meandro. Aí um dia o Estado resolve, não, agora você vai ter que pagar uma taxa de 2% sobre a sua produção decorrência. Oi, surgiu no Maranhão isso aí também. Maranhão, Tocantins, isso. Tocantins, aqui, Piauí. Então, os estados eles vão tentando aumentar a arrecadação de qualquer maneira. E a reforma tributária, ela inicialmente, ela vinha sendo conversada há muito tempo, olha, temos que reduzir a quantidade de tributos, né? Temos que simplificar, né? Diminuir o custo do Brasil. E nesse caminho, isso foi meio que se batendo ali, né? Nas discussões legislativas, pessoas, obviamente, técnicas que auxiliaram nessa formulação. E agora, no presente momento, nós temos projetos de lei que estão já aprovados, né? Tivemos a emenda constitucional alterando a sistemática, e projetos de lei que estão
ainda em trâmite legislativo para definir alíquotas, né? Tá. Mas o que que nós temos assim, de fato? Nós temos uma mudança que vai ser o seguinte: nós temos a criação de 2 tributos, CBS e IBS, Contribuição de Bens e Serviços e Imposto sobre Bens e Serviços. Então, quer dizer que os novos impostos é IBS e CPS, que vão substituir os outros impostos que tinham antes. Exatamente. Então nós vamos ter uma transição gradual que vai sair de 2026 já em teste até 2033, substituindo gradualmente os tributos hoje existentes. Tá? Então nós temos o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, né, como imposto estadual. O IPI será zerado e o CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, que são os tributos federais. O que que isso altera, né? Isso altera o quê? Primeiro, como eu tinha falado anteriormente, nós tínhamos uma matriz que tratava essa sistemática tributária por dentro. Certo. Uma das principais características desse sistema é tratar a incidência da tributação por fora. Ou seja, eu vou vender essa xícara e essa xícara aqui, ela vai ter um agregado de tributo por fora. Eu vou chegar no balcão, quanto é essa xícara? Essa xícara custa R$10. Então eu vou ter uma alíquota de CBS, né, de contribuição de bens e serviços. A gente tá uma alíquota de 26% hoje, né? E por fora do valor. Então eu vou agregar a esse valor, isso vai ficar mais transparente, Tá. mais fácil de você entender e uma matriz simples, né? Isso é a ideia da reforma tributária. Tá. Até porque qualquer um dessa forma vai entender, né? Qualquer um, né? Já funciona assim em outros países. Tanto é o chamado IVA, né? Imposto de Valor Agregado. Então, o sistema, além de ele ser por fora, ele vai funcionar com uma sistemática de débitos e créditos. Hoje, nós temos a questão da não cumulatividade. Vou dar um exemplo. O ICMS é cobrado o pneu que vai para o agri, né? Ele é comprado, ele é montado o trator, né? A indústria que forma aquele trator, ela compra o pneu de uma empresa, se acredita desse ICMS na saída ela debita do valor. Tá. Então você tem um sistema de débitos e créditos. O que acontece hoje? Você tem sistema de débito e crédito com PIS e COFINS, você tem sistema de débito e ICMS. Então, a regra é não cumulatividade, mas nesse meandro sempre tem algumas pegadinhas que fazem com que algum dinheiro fique no meio da mesa. Tá? Então o produtor não consiga, ou seja, a pessoa não consiga ter um crédito integral. E essa é uma das promessas da reforma tributária, ter um crédito integral de tudo que ele utilizar. Tá? Então o produtor, a partir desse cenário, ele vai ter que ter uma organização muito grande dentro dos seus processos contábeis, né? Vai ter que ter uma estrutura de contabilidade bem organizada, porque além desse levantamento ser mensal, ele vai precisar utilizar, vai ter que ter toda essa cadeia de prova do que ele comprou para ele poder se acreditar para frente. Entendi. Então, sempre que ele vender a produção, ele vai ter que comprovar perante o governo que ele teve o custo de aquisição de todos aqueles insumos, né, para poder se acreditar. E de peças de manutenção, tudo. Peça, manutenção, todo. Mas, rapaz, então o que você está falando aí é o seguinte, que mais do que nunca agora é extremamente importante você se organizar dentro da fazenda para que tudo o que acontece lá tenha registro e esses registros possam estar fáceis e todo mês tem que ir para a contabilidade para que isso seja debitado, digamos assim, que mostre que teve custo para poder deduzir seus impostos. Você teve origem aquele crédito, você teve aquele crédito. Porque quando você debitar na saída, se aquele crédito não foi efetivamente pago, se não tiver a organização do pagamento, tanto do credor, do fornecedor, quanto dele, você não pode utilizar o crédito. E aí, dentro da sistemática, existem algumas ferramentas, que em inglês o pessoal chama de split payment, né? Para você poder
se cadastrar, vamos simplificando, né? A pessoa vai fazer um cadastro, ela vai dizer, olha, minha movimentação é X, eu tenho tanto, o meu crédito é tanto, e eu já tenho automaticamente o direito de utilizar os créditos no volume de X, né? Vamos dizer, 10, 20, 30, 40, 50%, eu já posso utilizar imediatamente. Mas a regra é que eu só vou poder utilizar os créditos quando efetivamente o valor foi decolhido aos cofres. Cara, me diz uma coisa, que eu me lembrei agora, por exemplo, no nas indústrias, né, tem na empresa normal, que você tem o Simples Nacional, o lucro real e o que mais? Presumido e o lucro real. O real presumido. Isso para o agro, nessa vai ter alguma coisa nesse sentido ou não tem nada a ver? Vamos lá, Porque só para eu falar por que eu pensei isso, porque vocês estavam me dizendo aí que agora você tem que se organizar para pegar todas as suas despesas, né, para que você gere o crédito para debitar lá no do que você vendeu. Eu entendi como fosse o lucro real, tipo, eu tive tanto de lucro, mas eu gastei tanto, então eu vou pagar imposto só sobre a minha margem de lucro. Tô chutando aqui. aproveitando o gancho, é para você produtor, hein, produtor grande. Nos nossos condutores aqui, eu até generalizo, porque o teto são 3.600.000 anos. É mais ou menos o teto do Simples Nacional. Então, acima de 3.600.000, ele será obrigatoriamente produtor, ele será contribuinte de CBS e DS. Então, o produtor rural, ele não tinha essa tributação. Ele não está acostumado com isso, porque isso não fazia parte da matriz dele. O que o produtor hoje faz livro caixa e paga imposto de renda? Sim, a pessoa física. Ele faz livro caixa, ao final do ano, faz o ajuste e paga um imposto de renda. Acabou. Cara. Agora ele tem essa outra matriz, esse outro cenário. Virou uma empresa. Esse outro cenário, que ele precisa daquilo muito bem estruturado para poder fazer a gestão do débito crédito, porque são 26, 27, a gente não sabe ainda qual é a alíquota, eu não estou precisando porque não foi ainda. Vai dos por cento. Não, mais de 26. Olha, né? Mais de 26. Então, certamente alguma coisa entre 26 e 28. E até se fala na empresa que será um dos maiores valores agregados mundiais. Né? Tá, mas então vamos imaginar aqui, ó, só para fazer uma conta de padeiro aqui e ajudar o nosso produtor. Vamos supor que ele faturou 3 milhões lá e ele gastou. Esse não entra. Esse não entra no negócio de investimento. 4 milhões. Não, vou botar lá. 10 milhões. O produtor aqui é 50. Tá, que seja. Mas vamos fazer uma conta de 10 milhões e gastou 8 milhões. Ele vai ser tributado em cima de 2 milhões, é isso que você está dizendo, mais ou menos? Ele vai ter que fazer a comprovação desses 8 milhões. Isso. Ele vai ter que comprovar esses 8 milhões. Um nota fiscal. E ele vai vender. O fluxo de caixa dele vai ser afetado. Note, o produtor ele vai ter que ter organização ou cadastramento nessa sistemática, por exemplo, do split payment, que ele vai ter que ter essa disponibilidade de caixa para fazer a compra e venda com os créditos e débitos dele. Tá? Muito bem que, para o produtor rural, existem algumas regras que foram facilitadas, dada a característica do produtor. Como nós estamos falando de mudança do sistema, eu não estou falando aqui especificamente só do produtor. Sim, em geral. Sim. Mas para o produtor rural, por exemplo, nós temos, nós vamos falar, um diferimento de pagamento. Né? Isso foi as próprias instituições que trabalham a nível legislativo com o AG conseguiram, né, e durante o processo da reforma, colocar algumas barreiras e algumas coisas para poder dar essa sanidade ao sistema do agro. Né? Então por exemplo, você vai ter um diferimento de pagamento, o produtor só vai pagar na saída. Então ele vai se creditar, isso vai para o nível caixa, vai ser organizada, e ele não vai ter desembolso nesse meio termo. Sim. Então, isso tudo vai pagar lá na safra quando ele vender. Exatamente. Isso tudo nós vamos ter que aguardar a finalização do processo legislativo para cravar. Nós estamos falando hoje aqui, algumas coisas já são definidas, já houve mudança da Constituição, mas algumas coisas ainda estão por ser regulamentadas pela legislação que está em gestação, né? Assim, no Congresso, exatamente. Tá, agora uma coisa importante, eu realmente não estava sabendo ao fundo dessa situação aí. Então, meus produtores até 3 milhões e 600, eles, como é que a vida continua igual?
O pequeno produtor não vai ter alteração do que ele faz hoje, tá? Ele não, ele tá fora, né? Tá fora dessa sistemática nova de contribuição, tá? Então eu só tenho faturamentos acima de 3.600, que é uma grande gama do nosso público, né? Da nossa região aqui, fatura muito mais que isso, porque as propriedades são maiores. Então, o que muda de verdade, então, na prática, lá na fazenda, coisas que hoje as pessoas não faziam. Por exemplo, eu não tinha muito organizado a minha documentação. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque vem de uma cultura, como você falou, é normal, a gente sabe disso, né? Não, beleza, no final do ano pega os documentos, dá lá para o contador, faz a declaração de imposto de renda e dá tudo certo. E tu acabou de me dizer que vai ter que fazer tipo uma prestação de contas de todo mês só, do que gastou. A apuração é mensal. Então, tudo que nós estamos falando aqui, você vai ter que ter essa organização. Não vai poder deixar, vou juntar essa quantidade de notas e ao final, ou fazer o livro caixa. Você vai ter que fazer essa apuração do CBS e IBS mensal. Então, eu faço a apuração, eu levanto todos os meus créditos e os meus débitos. Isso tudo de forma muito coordenada. Por que é importante? Porque nós vamos ter que mudar essa cultura. E detalhe, essa cultura vai ter que ser mudada. O sistema que é utilizado hoje para fazer gestão e controle de contabilidade, ele também vai ter que ser adequado. Os sistemas, isso. E nós vamos precisar de pessoas habilitadas para fazer esse serviço. Sim, que isso todo mundo vai demandar isso em 2026, entende? Então, o produtor, além de ele não é ficar tentando gastar um dinheiro que não é necessário agora. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter previsibilidade, começar a acompanhar esse movimento, já começar a estruturar equipes que vão trabalhar com isso. E como eu falei para você, o produtor rural hoje, ele faz um contrato para 2028. Isso, Eu preciso tá entendendo o seguinte, eu estou trabalhando com uma commodity, né? Meu tributo, ele vai incidir de uma maneira diferente do que ele incidia até então. Por exemplo, eu vou exportar, eu vou ter isenção, ok, mas como é que vai se dar esse processo até eu poder receber efetivamente o meu retorno, né? E aqui eu quero tratar de um ponto que é um ponto de crítica da reforma tributária, que é a centralização do dinheiro. Né? Então, veja bem, o dinheiro arrecadado a partir da reforma, ele não é distribuído da forma como ele era distribuído, ou que se pensava muito em aumentar essa dispersão, né? Colocar o dinheiro na ponta, colocar o dinheiro para o município, fazer com que esse dinheiro chegue aonde a vida acontece. Hoje você vai ter uma centralização desse dinheiro num comitê. Né? Esse comitê tem as regras de formação dele, é representativo dos estados, mas, a grosso modo, ele é uma comissão política, por excelência, que vai ficar com o controle da gestão desses dinheiros que vão ser arrecadados em substituição a toda a matriz tributária que nós temos. Então, isso é um vício muito grande, acredito que tanto para os estados quanto para os municípios. Veja bem, eu estou tirando o ICMS do estado, eu estou tirando o ISS do município. O que eu vou deixar para essa... E aí já entrando, fazendo um pequeno gancho na nossa outra matriz de trabalho, que é o planejamento patrimonial. Você imagina o seguinte, eu tenho um estado que só vai ficar com imposto de transmissão, causa mortes e doações, na mão dele. E eu tenho um município que só vai ficar com o IPTU. Certo. Esses tributos vão ficar sob gestão. Hoje, por exemplo, a alíquota de doação, né, no estado da Bahia, eu quero doar um dinheiro para você, eu quero doar uma cota para o filho, eu quero doar uma fazenda para o meu filho, eu tenho uma cota, uma alíquota de 3,5%, que é a mais barata do Brasil, mas ainda é alta, porque o estado da Bahia avalia o patrimônio. Essa alíquota de 13,5% para doação e 8%, né, acima de um determinado patrimônio, ela é progressiva, mas ela já vai para 8%, é pequeno para a variação. Qualquer pequena patrimônio já vai para 8%. Então, essa alíquota de 8% está regulada por uma resolução do Senado. Resolução do Senado. Então, nós acreditamos, que eu digo,
Esse grupo com quem eu estudo, né, professores, amigos, né, a gente troca informação, que essa alíquota não dura. Essa alíquota de 8% ela vai ser majorada. Por quê? Nós temos não só, como nós vamos entrar num sistema, vamos dizer, que funciona na Europa, que funciona nos Estados Unidos, né, com bônus diferentes, mas ele é esse sistema de valor agregado, né? Nós temos os parâmetros também que são utilizados na sucessão, né, na sucessão de patrimônio nesses outros países. E esses valores, essas alíquotas, elas são de 40, de 30. Em alguns casos chegam até 80%. Nossa. Então, o que que isso nos faz? Nós temos que ter um processo, que nós temos que ter uma mudança de cultura e que nós temos que enfrentar isso de maneira profissional. Sim. Porque se você falece com o patrimônio no nome da pessoa física, você vai estar sujeito a essa situação. Então, os estados, por isso nós estamos falando, a matriz tributária não é só da operação em si, dentro do patrimônio. Porque, Mauro, veja bem, eu falo sempre nas apresentações a respeito do planejamento, que nós não estamos falando de dinheiro somente. Para muito além disso, eu estou falando do tempo despendido pela família, em detrimento da criação dos filhos. Eu estou falando do tempo despendido que a pessoa gostaria de estar numa praia e ela está dentro da lavoura, que ela demorou para ter aquele patrimônio. Se a pessoa tem o patrimônio de 60 milhões, quantos anos ela tem? Eu tenho 60 anos, é 1 milhão por ano. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de anos de trabalho. E você está a fim de entregar 8 anos de trabalho da sua vida para o seu filho ou para o Estado? Ou 8% hoje, mas você está a fim de entregar 20, 30 ou 25% desse patrimônio, desse tempo que você entregou para o Estado ou para o seu filho, para o seu sucessor. Então, isso tudo demanda método, demanda planejamento, demanda conhecimento, mas antes disso, tudo, previsibilidade. Exato. Porque você vê, mais uma vez elogiando, né, a tua iniciativa de montar um programa educativo, né, para você levar informação, às vezes falta informação. Nós temos clientes, eu tenho clientes lá que foram procurar esse planejamento com 80 anos, e eu acho isso muito louvável, porque a pessoa está lá com 80 anos e ela está ligada, né, na situação. E nós temos, em contrapartida, pessoas muito jovens, eu acho que, lógico, pela distância que as pessoas entendem ter da finitude, elas acabam deixando isso para depois. Só para fazer um comentário aqui, já que você que ainda não sabe qual é a metodologia que a gente utiliza, é o método PPP, Pessoas Envolvidas no Lugar Certo, Processos Bem Definidos e o Planejamento Detalhado. Isso faz com que você deixe de ser escravo. E um método simples e faz com que a sua equipe e a fazenda funcionem sozinho. Até quando você vai trabalhar para a fazenda? Bora fazer a fazenda funcionar e ela trabalhar para você? É o recado que eu deixo para você e agora, mais do que nunca, é importante porque com a reforma tributária, você vai ser obrigado a se organizar. Então, bora, se ajude, seu bichinho. Vamos para frente. Então, ó, até eu faço um convite aqui para você, para a gente estender essa conversa. Sim, eu acho que esse PPP tem tudo a ver com o tipo de trabalho que a gente desenvolve nesse setor específico, tá? Porque pode ser até um braço aí para fortalecer essa dinâmica. Fabrício, deixa eu só fazer mais um comentário aqui para você entender. Em algumas fazendas a gente não consegue implementar da melhor forma ou com a melhor eficiência possível, eficácia, a metodologia, justamente porque não está resolvido a vir aqui em cima, né? E é justamente a questão do planejamento sucessório. Muitas vezes não existem nem prolabores definidos para a família, né? E é um grande problema. Inclusive, mentorias que a gente faz justamente sobre isso. A gente ajuda as pessoas a poder se organizar. Cara, tem uma situação de pessoas que o cara trabalha no Mato Grosso, a família está no Paraná, e tem gente que recebe a mesma coisa que não trabalha na fazenda. Cara, o cara aqui tá puto da vida, moço. E com toda a razão, né? E o que eu quero chamar a atenção? Então, essa questão de você organizar o patrimônio, de saber tanto o patrimônio quanto a governança, né, da fazenda, faz com que aqui em cima se harmonize, o resto funciona de uma forma muito mais tranquila.
esse assunto é fantástico, né? Que ele é a nossa realidade, o dia a dia de nosso produtor rural e as reclamações a gente são 5 aspectos 5 ou 6 aspectos aí que a gente trabalha de dessa área dessa sucessão. E um deles é a questão psicológica. Então você quando escuta a história do patriarca, né? E eu sempre conto uma historinha assim para dizer assim, olha gente, se ele não organizar isso, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Você vai ter um filho que vai estar com você. Ah, aquele cara que, poxa, tu tá puxando aqui, tá, ele tem vontade, ele quer, tá, papapá. Tem gente que diz assim, não, olha, não quero nada disso, quero fazer medicina, tal, papapá, e o cara vai embora. E o outro que de repente o cara não quer nada de nada, né? Aquela neném, né? Sim. E tá ali, daí no final do ano se reúnem todos na casa do pai para fazer um Natal. E aí você tem o cara que às vezes nem consegue ir na noite de Natal, que tá em algum tipo de plantio. Isso. E aí o outro que tá fazendo medicina voltou, né, então tá com saudade, tá com a namorada lá, ou tá com a esposa, coisa que quis Tu chega os agregados. aí chega o não, daí chega o playboy, tá ali, poxa, não, tá, não, tô vindo aqui, tava na Indonésia surfando, tal, não sei o quê, papapá. E aí chega todo mundo e as mulheres vão conversar. E aí daí a mulher do executivo que estava na fazenda, que chegou na hora da ceia do Natal, ela chega e disse: "Poxa, mas você tem aqui?" E vai sair tomando tapa na orelha no final da noite de Natal. Exatamente. E isso é uma coisa, tipo assim, ó, essa historinha é o retrato de uma série de movimentos que as famílias estão fazendo. Então não é necessário você ter esse desagregamento, essa difusão da família, se você tiver método. Não há, porque existem ferramentas dentro do planejamento para fazer isso. Acordo de sócios. Tá todo mundo vivo. Vamos colocar isso no papel. Coisa de fazer, eu fazer, Vamos fazer isso acontecer hoje. E aí nós temos 3 públicos para isso aí. Faça uma pirâmide, assim, imagine uma pirâmide que você divide isso em 3 castas. Você tem a ponta da pirâmide, que é aquelas pessoas do agro, que já fizeram aí. Eles eram, sim, eles já sabem dessa mazela estatal, eles já sabem dessa mazela social, eles já sabem o que existe dentro da família e o poder de desagregação que o tempo e um inventário pode dar. E elas vão procurar, deixa eu fizer. Aí tem o meio, que é aquele cara que precisa, sabe e tá protelando por algum motivo. Porque não achou a pessoa certa, porque isso, porque aquilo, porque as desculpas são inúmeras. Mas ele precisa, ele sabe. E tem aquele que não sabe, mas precisa. Que é a base da pirâmide. É uma grande maioria. Ainda existe esse pool. Então a informação é necessária. A cultura é necessária. Você precisa se agregar de pessoas, como a gente estava conversando antes, em uma sociedade, ou seja ela familiar, seja ela precisa ser agregada de pessoas que façam todas as etapas. Se você não tem, chame. Esse 1 mais 1 não é 2. Esse 1 mais 1 é sempre um múltiplo. Você se agrega com pessoas e com profissionais e às vezes um profissional nem precisa ser aquele profissional, mas você tem um valor dentro da pessoa, né? Você tem uma pessoa dentro do seu corpo societário lá, da sua sociedade, seja ela formal ou informal, que pensa, poxa, cara, esse cara é bom. Pois é, Fabrício, eu costumo dizer que tem uma frase que eu falo: nada justifica a falência de uma família, não é patrimônio, nem é o dinheiro. E o que mais me deixa triste em alguns lugares que a gente aprende, que eu já vivencio e acompanho fazendas que a família já faliu. Ela só é uma farsa que está aí. Mas os irmãos não se falam, os agregados, as cunhadas não se falam, e não é uma só, são várias, né? Que quando a gente está individual, falando com um, e fala do outro. Então, imagina uma conversa no domingo, né? Tipo assim, vai lá para dizer que estão junto, mas é farsa, não é real. E isso acontece por quê? Porque, cara, muitas vezes é porque não foi definido o que cada um deve fazer lá, né? E então, como do mesmo jeito que você está falando agora, linkando para nossa tributação aqui, né? As pessoas esperam demais para fazer as coisas. Por que já não vão fazendo? E outra coisa muito importante que eu sempre falo, a mudança começa pelo pensamento, velho.
Tem muito produtor que está preso numa caixinha, daquela bichinha daquela fazenda, e não consegue nem ir pro vizinho para ver se o vizinho está fazendo uma coisa melhor, porque não, bicho, não quer saber do vizinho. Não vai num dia de campo porque não quer. Cara, vamos tem que mudar essa forma de pensar, porque quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir e os resultados começam a ser diferentes, né? A minha esposa fala sempre assim: "Ó, eu não sou árvore. Não precisa estar no mesmo lugar, enraizado." Exatamente. E a gente precisa ter essa cabeça de mudança a todo momento, porque, veja bem, existem coisas que são valores inegociáveis, né? Que você tem que pegar esses valores inegociáveis, que são realmente, olha, a minha fazenda é assim, é assado, tal, eu pretendo fazer isso, né? Conversando com seus agregados, com as pessoas ali. Então, beleza, nós chegamos nesse ponto. Agora, se não tiver uma gestão de expectativas, você acaba de cair nessa mazela. Exato. E é uma mazela que depois que ela se instaurou e você tem já o conflito estabelecido, principalmente com pessoas que são que a gente chama de os agregados. Por quê? Não que o agregado. Olha, o agregado ele pode vir para somar, como eu conheço. Eu tenho diversos também, diversos, que vieram para fazer a aceleração disso, para fazer a salvação do negócio aí, entendeu? E vem para somar de maneira. Não é para somar, é para multiplicar, mudar isso. Então, né, quando eu falo do agregado, não é por causa. É por causa da cultura da família. Excelente. Então você tem. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma cultura distinta daqui dos seus irmãos, né? De como vocês foram criados. Então você tem que tentar permear e gerir essas expectativas futuras de forma a ser justo, né? Tem que ser justo. Então, aquele exemplo do executivo que está lá no dia 25 plantando, esse cara tem que ter um ganho, e às vezes não é nem financeiro, ele tem que ter uma valorização, ele tem que ter uma posição, ele tem que ter alguma coisa que faça com que ele se encaixe naquele grupo, né? Sim. Todo mundo fique harmônico e seja legal para ele ver o irmão dele surfar na Indonésia, Perfeito. entendeu? É isso que é importante, exatamente. Agora me diz uma coisa, falando sobre isso, né, sobre a mudança, a necessidade de mudança, o que que um produtor deve e pode fazer agora em 2025 para não chegar em 2026 e dizer, mas eu não sabia, Matias Santo, agora tem que fazer tudo de diferente, não sei o quê, que tem uns talhanão, cabeçudo, que são assim de vez em quando. Então, Fabrício, fala para o produtor rural, cara, começa a se organizar, fazer isso, isso, isso. E fala para esses bexiguentos que tem que se organizar na fazenda, porque tem uns que são cabeçudos e não querem se organizar. Fala Aí aí. a questão é que o produtor rural ele tem que tomar uma iniciativa, né? E o quanto antes ele tomar essa iniciativa, melhor. Quanto maior o tamanho, maior será o tombo caso ele não faça isso. Sim, então eu indico o seguinte: se você não tem, ó, olhando para a câmera lá já né? Isso. Se você não tem uma assessoria bem montada, contábil, jurídica, no que você já faz, e não tem uma assessoria tributária, dê jeito de fazer com que você consiga segregar essas pessoas. Tem essas pessoas junto com você, prestando consultoria fixa ou por demanda, mas não deixe de se assessorar. Porque se a pessoa der, por exemplo, se ele firmar um contrato futuro, que lá na frente, quando ele tiver que entregar o produto, ele verificar, tipo, puxa vida, eu não previ essa questão tributária porque a minha matriz tributária mudou. Ela era por dentro, agora ela é por fora, eu tô mexendo com commodity. Então, isso com fazer hoje mesmo já, né? Mas é óbvio, porque se o cara estiver fechando os contratos, ele já está sob risco. E veja bem, eu estou trabalhando com uma multinacional. Sim. Eu tô entregando soja para uma multinacional. Eu tô com essa previsão dentro do meu contrato de que isso vai acontecer? Pois é. E se não acontecer? E se acontecer do jeito diferente que eu tô pensando? Pior, né? Então eu preciso desde já manter essas pessoas estudando as mudanças, porque elas estão acontecendo todos os dias, né? Você tem, por exemplo, ontem voltou o IOF, né? O IOF estava, foi colocado Que o alto imposto, em operações financeiras, né? Que o pô, que o pessoal fica a propaganda estatal e eles vão em cima da ignorância das pessoas, né? Ah, o IOF é um imposto
que incide só sobre pessoas ricas, né? Quem vai comprar no exterior. E olha que ignorância, Mauro. É ignorância que eu digo assim, ó, a maldade, né, das pessoas que divulgam isso, porque, cara, o IOF de financiamento, todos os financiamentos, cartão de crédito, rotativo, financiamento de carro. E quem mais precisa de financiamento, Biossado? Isso, amigo. Então, assim, ó, a mentira que é contada, né, e que existe, e que a mentira que é contada, essas narrativas de que existe, o empregado tem um papel. Nós somos uma engrenagem. De todos, tu... O gari tem tanta importância quanto o cirurgião, sabe? Não existe uma diferenciação. Enquanto as pessoas não conseguirem entender que elas fazem parte do sistema, que elas fazem parte daquele. Não sei se você acompanha, eu não sei nem quem é a pessoa, mas eu acho muito importante me dizer assim, ele é tipo papel no chão. É um agricultor, ele é tipo papel no chão, assim, tá vendo uma palestra, ele é tipo papel no chão. Diz assim, e quem é responsável pelo cara digitar esse papel? Aí a pessoa, daí alguém responde assim, não, amor, você é. Quem atirou, né? Não. E o homem é do que nem enxergar. É isso aí. Não importa, entendeu? Não importa. Quer dizer, você tá vendo a coisa acontecer, você tá enxergando e você não falhar. Então começa por aí. E aí você tem que selecionar esses valores, né? Dentro da tua operação, né? Dentro do teu escritório. Porque eu digo assim, ó, você tem uma gestão industrial. Isso é uma coisa. Na lavoura é outra. E hoje o agroprofissional ele precisa ter um escritório de qualidade. Tem que ter uma contabilidade de qualidade. E eu enxergo contabilidades fazendo, não fazendo uma crítica aqui à contabilidade em geral. Tenho 80, 90 contadores na minha lista de transmissão. Nos educamos mutuamente, conversamos, trocamos ideia. E eu sempre, com os que eu tenho mais intimidade, que a gente conversa, que tem projetos juntos, eu sempre converso, digo, gente, nós precisamos, além de emitir documentos fiscais, para muito além disso, nós precisamos estudar um modo de mitigar essa imposição tributária em cima do nosso cliente. É isso aí. Nós temos, a gente chama de evasão fiscal e elisão fiscal. Se eu tô, se eu dou Evasão elisão. Elisão e evasão. Evasão é quando eu saio da regra. tá. E elisão fiscal é quando eu uso a regra a meu favor. É quando eu tô naquele limite que eu tô fazendo um planejamento. Entendi. Então, o planejamento é importante. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Eu tenho uma empresa. Essa empresa, ela produz aqui na Bahia. E eu vendo esse produto em São Paulo. Então, por exemplo, eu posso ter um planejamento de ter uma sede lá em São Paulo. E ao invés de mandar, transferir a mercadoria. Entendi. Eu vou vender interno, às vezes com isenção, e vou ter simplesmente uma substituição de estoque, que hoje é permitido. Então, mas isso mudou há pouco tempo, estava judicializado. Então, as coisas vão mudando de acordo com o tempo. Uma outra briga muito grande que nós tivemos agora, recentemente, só para te dizer assim, ó, do que era o sistema, e ainda é esse sistema tributário. Eu tenho o beneficiamento do algodão. Beneficiamento do algodão, eu colho na fazenda e a grande maioria manda isso para uma empresa de beneficiamento fora da fazenda, né? Mandou para a empresa. Ela vem e retorna com um ICMS diferido, porque quem vai pagar esse ICMS é a Puma, ou a Fibrília, ou os de algodão, na saída já depois dessa primeira parte da industrialização. E aí vem o município diz assim, não, isso aí não é ICMS, é o ISS que eu cobro em cima disso. E vem em cima daquele beneficiador querendo cobrar ISS. E essa discussão se arrastou por anos. Com o quê? Autuações. Aí a empresa ela precisa movimentar uma estrutura jurídica, né? E quantas pagaram e não fizeram, e não foram buscar a sua defesa. Né? Então, isso é uma outra coisa, né? O sistema que nós estamos hoje no Brasil, o município, o estado, a União, ele simplesmente gesta essa legislação, uma legislação que sabidamente é inconstitucional. Ela vai contra os princípios, né, do direito tributário e do direito nacional. Sabidamente.
e ela vai, medida provisória, né? Mas secreto. Então eles vão não toda pessoas, eles vão empurrando, né, esse monte de churume em cima do produtor, em cima do empresário, e aí aqueles que conseguem enxergar, porque estão preparados, têm uma assessoria, né, bem organizados, o contador sente muito aquilo ali, daquele negócio do cara, porque às vezes é específica só daquele negócio que consegue fazer. Ele vai e diz assim: "Poxa, vou atrás disso aí". Aí ele entra, daí ele briga 1, 2, 3. Aí, quando ganhou, aí todo mundo resolve. Então, nós temos que antecipar o movimento, nós temos que prever, nós temos que nos planejar, nós assessorar antes. Fabrício, eu queria fazer uma reflexão aqui, inclusive para você, produtor, presta bem atenção aqui. Tantas vezes eu falo aqui da importância do produtor vir para o estratégico e não ficar aqui no operacional. O que acontece no dia a dia? Tá o próprio produtor brigando por causa de uma operação que foi mal feita, por causa de não sei o quê, por causa de um parafuso que caiu no chão. Cara, é necessário formar uma equipe que funcione, como eu sempre falo, forme uma equipe que funcione para que a fazenda funcione bem, mesmo sem você por perto. Por quê? Com isso, você já parou para pensar quantas coisas ele vindo aqui de cima, olhando no estratégico, ele vai conseguir enxergar que ele não enxerga quando ele está aqui, nesse ponto de vista? E aí passa batido muitas vezes numa questão tributária, que ele vai perder milhões que se ele poderia ter pago 10 pessoas de conhecimento absurdo de gestão de pessoas para fazer aquilo que ele muitas vezes não sabe fazer da melhor forma possível e está ali tentando, lutando. Não, que eu não vou gastar, que eu não vou gastar, que eu não vou gastar, mas na verdade está gastando muito mais por deixar de ganhar ou por perder por falta de conhecimento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, muitas vezes as pessoas pegam um profissional pelo preço e não olham a qualidade. Não olha a especialidade. Antigamente, não sei se tu lembra, a gente ia ao médico. Hoje eu vou no otorrino, eu vou no urologista, eu vou nas especialidades. Antigamente tinha o advogado, hoje temos tributarista, do trabalho, cada um tem a sua área. Do mesmo jeito, o produtor rural, quando vai buscar uma assessoria, precisa buscar uma assessoria especializada em determinado assunto. E não achar, como tu falou, que agora o contador resolve todos os assuntos. Tem assuntos especiais, né? Então, só para chamar a atenção, ô produtor, acorda, moço. Pô, de verdade, está na hora de mudar a forma de pensar. Se você fizer isso, essa mudança de chave, cara, você vai ter tantos benefícios e deixar de se incomodar por muita coisa que você não precisa. Bora formar uma equipe que funciona? Que ajunta o seu bicho. Essa formação da equipe, principalmente nessa questão administrativa, ela é sensível. Sensível porque os números são muito grandes. É como eu falo, nós lidamos com produtores de milhões, né? Milhões. Os faturamentos dessas pessoas aí passam, né? Passam de 50, 100 bilhões. São 5 mil são números incríveis, né? O cara joga ali a semente no solo, tem produtor aí que tem 50, 60, 70 milhões jogado no solo esperando chover no outro dia. Pois é, não é? Então, assim, é uma coragem muito grande. E assim, eu vou só fazendo um comentário a respeito do estilo de cultura que nós temos. Por exemplo, o agricultor, ele, além de correr todos esses riscos tributários, né, ele ainda tem todo o risco da operação, né, Mauro? O risco da operação, por exemplo, o agricultor na França ele é funcionário público. O agricultor nos Estados Unidos é funcionário público. O governo vai lá e cobra o preço do produto dele. Não deu certo, teve um vendaval, uma enchente e tal. A grosso modo, assim, é basicamente isso. Ele quer que o cara fique lá. E aqui não, aqui o governo tá empurrando a bicicleta para ver se o cara cai e o outro entra. Não, é só ver no Rio Grande do Sul. Os caras se lascaram 3 anos e não dão conseguindo. O cara não, eles não estão preocupados com isso, né? O agricultor, ele é uma peça de arrecadação. Exato. E é assim que eles estão enxergando. Não enxergam como que alimentam. Eles não existe essa visão do governo. A visão do governo é arrecadatória, né? E aí os formadores de opinião que estão colhendo leite lá na prateleira do mercado, pegando a carne na gôndola, ele não está preocupado com isso. Porque ele está lá, né? Tá na vida urbana dele. Não, e ainda fala mal do produtor quando o produto aumenta, achando que é o produtor que está ganhando. Nós podemos entrar nesse assunto, é um assunto que muito me intriga, e eu tenho estudado muito isso nos últimos anos, que é essa questão, né? Tipo assim,
os aumentos de preço. Cara, se nós entrarmos nessa seara, acho que nós podemos gravar a gente financeira. O que é inflação? As pessoas não sabem o que é inflação. Inflação não é um de preço. A inflação é, desde a época de Roma, é a diluição da moeda, a diluição do poder de compra. Você quer ver uma coisa? Dá um exemplo bem prático para que o seu público que consiga, eu gosto de falar sobre isso. O que o governo quer dizer para você quando ele diz assim, olha, o ano que vem nós vamos ter 5% de meta de inflação. Quer dizer que o real perdeu? Não, ele está dizendo assim, eu vou te roubar. Eu vou te roubar 5% do poder de compra que você fez no primeiro dia do ano para o dia 31. Isso é vexaminoso. Isso é vexaminoso, porque você está arrancando daquele que mais precisa ver. Porque o grande empresário, a pessoa bem abalizada financeiramente, ela pega primeiro esse dinheiro e investe, está ganhando. Ela pega primeiro esse dinheiro, ela chega primeiro nas oportunidades E faz o dinheiro. e aí você tem um discurso todo enviesado de eles contra nós, de nós contra eles, para fazer com que as ferramentas de mudança do país, do Brasil, que são os trabalhadores, né? E no final, a minha mensagem no final é justamente para ressaltar isso. Que os trabalhadores fiquem desagregados das engrenagens. Mas se você não tem um cara que bota o rosto, que bota a cara para vir aqui pro Oeste, para abrir uma área, para investir vida, patrimônio, família, meu amigo, você não tem o tratorzinho sequível, o cara sentar lá dentro e operar. Com toda certeza. Não é? Então, Mauro, nós temos que acabar com essa cultura e que chegue também no operador, que chegue também no peão, Claro. para que ele entenda que ele pode sair daquela situação, porque às vezes é mental. O cara tá lá se achando coitadinho, né? E ele pode fazer diferença. Pode fazer diferença. Inclusive, nós temos alguns casos de famílias que o filho não quer tocar o negócio. Não quer mesmo? Tá cavalheirando com um administrador profissional, só que o cara tem que ter habilitação. Não existe sorte. Não existe sorte. Existe oportunidade cruzando com competência. Sorte é estar preparado no momento da oportunidade, eu sempre falo isso. Né? Aí, Exatamente. Agora vamos lá, só para a gente encerrando esses assuntos aí. Quais são os documentos, né, e profissionais que você acha os mais importantes? Vamos lá, o cara também não tem essas condições todas, mas o que o produtor, como a gente está falando, o que ele deve fazer e de quem ele tem que procurar esse ano aqui para ele se preparar para essa mudança grande que vem aí? bom, vamos lá. Nós temos alguns perfis de produtor, dependendo do tamanho, né, e da vontade que ele tem uma contabilidade interna. Sim. Né? Então, dependendo do tamanho, dependendo da possibilidade, ele tem uma contabilidade interna. Então, um profissional dedicado ali para fazer as rotinas contábeis e às vezes de RH e outro, né, fiscal, né? Você tem rotinas contábeis imensas, né? Dentro de uma... Um parêntese aqui, né? O produtor tem que estar ligado também, porque ele é o líder desse contador. Então, ele tem que ver se esse contador está realmente fazendo. Esse é o próximo passo. Tá. Então, algumas estruturas que a gente enxerga que dão muito certo é o seguinte: você pega uma pessoa habilitada para fazer essa contabilidade e vai vendo como ele funciona. Vai enxergando como ele funciona. Mas agregado a isso, contrate uma pessoa com experiência na área, um escritório externo, um consultor, uma contabilidade já com expertise no agro, né? Que tenha braços, vamos dizer assim, para buscar informações e tal, e para poder dar uma assessoria para esse contador. Que esse contador possa ligar para essa assessoria e dizer assim, doutor, eu tô com uma dúvida aqui, não existe esse negócio de resolver as coisas sozinho, não funciona. A gente precisa perguntar. Eu brigo com os meus bexigas também. Eu tenho os meus clientes que às vezes o cara diz assim: poxa, fiz um contrato aqui e tal, isso aqui. Digo, amigo, mas por que você não me perguntou? Né? Você tem meu WhatsApp, tem meu telefone, e daí a coisa já aconteceu. Né? Então a pessoa precisa ter essa cultura de não ter esse ego, né? Ou essa coisa de
Se você for fazer por mim mesmo, É a falta de humildade. telefone, né? Levanta o telefone, né? Liga. E essa questão da humildade é importante. A pessoa tem que. É aquele negócio. Observar. Vamos observar. O conservadorismo aconteceu pela observação. A gente. Puta, funciona, então eu vou aplicar. Isso aí, na prática não dá certo. O cara me vendeu um método lá, mas na prática não dá certo. Então esse contador, ele vai se alimentar desse consultor mais experiente, tá lá dentro da fazenda. Ou, se a pessoa não tem essa estrutura, ela contrata uma contabilidade que possa dar uma assessoria contábil para ele, não só de confecção de documentos fiscais, documentos, né, de RH, ou coisa parecida, mas uma efetiva consultoria. O que é consultoria? Entender, o meu negócio funciona assim, eu libero esse dinheiro daqui para cá, eu emito tantas notas, tenho tanto de faturamento. Se o consultor, se a pessoa que estiver fazendo a sua contabilidade não entender o seu negócio, não conseguir estar com você na integralidade, contrate outro. Exato, ou veja como que você vai fazer, mas acompanhe isso de perto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem uma coisa muito importante em várias fazendas que eu atendo. Existem contadores, ou principalmente contadores, cara, que são daqueles colonos que chegaram aqui desde antigamente, e nada contra, eu acho tudo certo, você ter essa amizade. Só que tem gente, e assim como funcionários, que eles deram certo, funcionário até aqui, para ir para uma outra fase, para mudar de nível, aquele parceiro, aquele funcionário não vai mais, chegou ao limite dele. E aí muitas vezes as pessoas não entendem, o produtor não entende, caramba, mas esse cara sempre esteve comigo. Certo, bexiga, mas agora esse cara não tem condições de ir para esse próximo nível, você vai ter que dar uma conversada, e aí não é mais no emocional, é no racional. Você tem que ver aquilo como um negócio, não como uma amizade, velho. Poxa, eu perdi aqui 2 milhões por causa de um erro que você cometeu, porque por causa de um documento que você não enviou. E aí, fica tudo bem? Não, né? A gente precisa evoluir isso aí. E tomar decisões, é o que o pessoal fala, quem toma decisões rápidas as pessoas que têm mais resultados e muitos melhores resultados, né? Você pode adequação do pessoal, né? E principalmente a conversa para libertar a pessoa do ego, né? E muitas vezes a pessoa diz, oxe, mas eu estive com você há 30 anos e tal. Existe um histórico emocional? Existe, mas existe uma. Quando a gente vai trabalhar essa questão sucessória, também isso é muito complicado, porque tem um filho que pode ser já preterido. Né? Mas não é preterido. A gente tem que ter essa conversa em conjunto para dizer para ele, amigo, não é. Nós queremos manter essa fazenda aqui inteira. Isso. Se isso aqui for para um processo de inventário, ela quebra. Você vai para ela quebra. Não, mas às vezes não funciona. Isso que eu preciso de uma assinatura que a pessoa não quer dar. E aí o custeio não sai. E acontece muito. Acontece muito mais do que a gente pensa. Então, Mauro, assim, ó, essa formação desse profissional que vai trabalhar dentro da fazenda, e vou te falar, são cada vez mais rápidos. E com a reforma tributária, vai precisar de pessoas que estejam com vontade de estudar. Sangue, né? Exatamente. Vontade. E você tem que selecionar esse profissional quanto antes. Com essa consultoria. E eu digo o seguinte, tenha uma assessoria jurídica que você possa confiar para contratos, para RH, para fazer para as minúcias pras minúcias da vida. É muito mais barato você prevenir do que você protelar problemas. Aquele elefante aquele dragão, aquele elefante vai crescendo na sala. Né? Daqui a um pouco você não consegue mais tirar ele, ele vira um monstro e você não tem como resolver. Então, faça isso. E na reforma tributária, durante esse processo, e eu digo não só na reforma tributária, mas os clientes que a gente conseguiu amealhar nesse setor tributário, eu acredito piamente que eles, pelos anos que já trabalhamos nessa área específica, que eles têm um resultado muito interessante. Por quê? Porque o profissional da área tributária está atento ao negócio. Né? Você vai pesquisar a situação do empresário. Nessa situação você tem benefício. Então, às vezes são situações, por exemplo, empresas, vou dar um exemplo, empresas de defensivos agrícolas, né, uma época dessa, tinha um benefício tributário filetício, né?
de subversão e muitas vezes não utilizado. Não, que a contabilidade pensava assim, assado tal, e nunca lançou isso. E às vezes são, cara, são faturamentos fantásticos, com retornos que eu nem disse para o empresário. Ou seja, aquele dinheiro não é que ele vai retornar com uma. Ou você consegue comprar mais máquina, mas você consegue se jogo. Então são economias que você vai fazer, são investimentos que a pessoa tem que ter essa vontade de fazer investimento, mas as economias que você vai gerar, Mauro, são muito grandes. Com certeza. Fabrício, nós já estamos indo para os nossos finalmente, mas antes disso, então, um recado geral para os produtores em relação a essa transição tributária aí, né? Não é somente transição tributária, eu acho que agora realmente é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura, é necessário buscar ajuda profissional, porque aquilo que você vinha fazendo até hoje, daquele jeito, não poderá ser mais feito, né? Vai ter que ser feito diferente, mais profissional. Então, dá um recado nesse sentido para os nossos agricultores, né? Então, para o nosso público do agro que está ouvindo o StefaniCast, né, eu gostaria de suscitar pessoas que vão atrás de conhecimento, peguem as suas equipes, se já estão montadas, montem suas equipes, se não estão, e procurem se assessorar de pessoas habilitadas, capacitadas, né, para poder dar a estrutura que vocês precisam, né? Não adianta colher 100 sacos de soja por hectare e às vezes você escoar esse faturamento numa incomodação que demora anos e às vezes em prejuízos gigantescos aí. Nada. Então, utilizem as ferramentas. Hoje ainda temos ferramentas maravilhosas que são disponibilizadas para o produtor do agro, tá? Ferramentas tributárias que dão vantagem ao agro, mas vocês precisam conhecer essas ferramentas, ser apresentados a elas. Então, toda vez que você faz um contrato, você peça assessoria. Perfeito. As dinâmicas são gigantescas de diferença numa venda de fazenda, numa venda de produção. E eu digo, são exemplos práticos que a gente tem há centenas no escritório de exemplos. Tanto da compra quanto da Venda, você precisa estar assessorado no dia. No dia. Exato, no dia. Muito bem, Fabrício. De novo, Vitor, muito obrigado por essa hora que você dispôs da sua vida para estar aqui conosco. Agora é o seu momento de você divulgar suas redes sociais, né, e tudo mais, e deixar uma mensagem para o nosso produtor rural aí. Fique à vontade aí, o tempo é seu. Eu gostaria aqui de divulgar o Instagram do escritório, tá? ZBVB Advogados Associados. Aqui nós estamos iniciando esse trabalho de divulgação na mídia digital. Estamos produzindo conteúdo tanto na área tributária quanto nas outras áreas que o escritório atua. E gostaríamos de convidá-los a nos seguir nas redes sociais e suscitando cada vez mais a importância da assessoria jurídica. E como recado aqui, como falamos no começo, né, o Mauro pediu para que eu deixasse uma mensagem, né? Então, as mensagens que eu deixo são as seguintes: produtor rural, empresário, faça o seu dever de casa, monte sua equipe, vá atrás de entender exatamente quais são os percalços do seu negócio, não só na parte executiva, mas também na parte administrativa, tributária, financeira e jurídica. Tá? Existem vantagens e desvantagens em uma série de aspectos. Procure se assessorar, procure buscar a informação. O governo não está aqui para nos ajudar. O governo não está aqui para nos ajudar. Como eu disse, é um manicômio tributário. Nós vivemos sob um milito de inúmeras regras, cada vez com menos liberdades. São outros valores inegociáveis que nós precisamos conversar em podcasts futuros. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem do Barão do Mauá. O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aquilo que se produz, investe, rouba, emprega, trabalha, consome. Que massa, Luz. É isso aí, show de bola. Muito bem. E é isso aí. Você que gostou desse podcast, então, por gentileza, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu joinha aqui que nos ajuda a crescer aqui e poder cada vez mais
trazer informações importantes para você. E lembrando que o StefaniCast foi feito para você melhorar a sua fazenda e fazê-la funcionar de uma forma simples e do jeito certo. E nós temos uma forma sempre de encerrar esse nosso podcast, que a gente combinou lá. Eu falo uma parte dessa frase e você fala outra olhando para aquela câmera. 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar? Show de bola!